A arte estava ligada a valores conservadores e regrada por modelos rígidos de composição, como os decassílabos, por exemplo, que é uma composição poética com cada verso tendo 10 sílabas, sendo esta tônica. No Brasil, a arte literária produziu os valores do parnasianismo, isto é, pregava que a arte não existia para melhorar a sociedade, a moral ou os leitores. Ela existia por si só. Sua finalidade era ela própria, surgindo a ideia da arte pela arte. Entre 1902 a 1922, o pré-modernismo foi um período de transição. Houve uma produção literária que não correspondia a nenhuma escola de arte. Não satisfazia o realismo, caracterizado pela crítica social, como a hipocrisia, a fraqueza humana, o egoísmo, a falsidade, entre outros. Também não correspondia ao naturalismo, que trata sobre zoomorfização, ou seja, os personagens possuem características relacionadas a animais, e muito menos correspondia ao parnasianismo. O pré-modernismo é caracterizado por um nacionalismo crítico, isto é, sem idealizações românticas. Um exemplo de autor pré-modernista é Monteiro Lobato. A semana de 22 ocorreu diante de um cenário repleto de tensões políticas, sociais e econômicas, durante o período da República Velha, na qual era controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política que ficou conhecida como café com leite. Embora na época São Paulo e Minas Gerais tivessem grande parte do poder econômico, a maior parte da influência cultural e artística estava na então capital, o Rio de Janeiro, o que era algo visto com maus olhos diante de São Paulo. São Paulo não queria somente ser o centro econômico do Brasil, mas também o cultural e artístico, já que, caso ele fosse isso, ele teria mais atenção para o mundo exterior, o que atrairia mais investimentos econômicos e mais migração. Uma das formas que São Paulo achou para fazer isso era patrocinando artistas que propusessem ideias que fossem diferentes do Rio de Janeiro. O patrocínio dos cafeeiros era uma forma de fazer uma independência cultural do seu maior rival, o Rio de Janeiro. Outra coisa que ajuda a entender essa decisão é o contexto histórico e econômico do Brasil na época, com São Paulo sendo líder na produção de café e no desenvolvimento econômico e industrial, com a soberania do Rio de Janeiro passando a ser contestada. Depois da Semana da Arte Moderna, essa disputa se intensificou pelas partes sociais propostas por São Paulo. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte. A Semana da Arte não teve muita importância na época, e levou anos para ganhar valor histórico, projetando-se ideologicamente, culturalmente e politicamente ao longo do século. Entre os dias 11 e 18 de fevereiro, o Teatro Municipal de São Paulo permaneceu aberto para visitação. Em seu saguão, instalou-se uma exposição de pintura e escultura, onde obras de Anita Malfatti, de Cavalcante, Vitor Brecheret, entre outros, escandalizaram o gosto público brasileiro, que nada estava acostumado às novas formas de representação propostas pelo modernismo. Vaias, burburinhos e agitação geral só aumentaram ao longo da semana. Além da exposição, o evento contou com 3 festivais que envolviam apresentações de música, dança, declamações de poesia e conferências, a acontecer nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Graça Aranha, que à época já era um aclamador, escritor e intelectual brasileiro, fez as honras da abertura do festival no dia 13, com a conferência intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Ele foi ouvido respeitosamente pelo público e declamou versos de Guilherme de Almeida e Ronald de Carvalho, acompanhado de músicas executadas pelo maestro Hernani Braga. No dia 13, o já citado poema Ronald de Carvalho esteve à frente de sua própria conferência de nome A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil, seguido de 3 solos de piano de Hernani Braga e 3 danças africanas de Villa-Lobos, compositor, aliás, taxado na ocasião de talento ainda não cultivado bastante por sua música privada de bom senso e puramente africana. O dia 15 de fevereiro representou o auge da semana, nos mais escandalosos termos. A nova literatura provocou irritação e algazarra no público presente. Destacou-se a palestra de Mário de Andrade, cujo texto depois se tornaria a publicação A Escrava, que não é Isaura, em que o autor defende enfaticamente o abrasileiramento da língua portuguesa. Outro destaque foi a conferência sobre a estética moderna, proferida por Paulo Menotti Del Picchia, que provocou os ânimos da plateia, fazendo ecoar vaias pelos 4 cantos do teatro.
Também nesse dia houve um sarau, que contou com a participação de diversos escritores, que tentavam falar no meio de toda a gritaria da plateia. Nesse dia, Ronaldo Carvalho leu o famoso poema Os Sapos, de autoria de Manuel Bandeira, que ridicularizava os parnasianos. A grande confusão da plateia só se acalmou com as apresentações que encerraram o dia, o número de dança de Ivone Dalmei e o concerto de piano de Guilmar Novaes. O evento de encerramento da semana aconteceu no dia 17 de fevereiro e foi dedicado à música. Peças de Vila Lobos foram executadas pelos diversos músicos que participaram, com menos ruídos e vaias, mas não sem escapar às críticas ferinas dos conservadores. A Semana de Arte Moderna representou uma tentativa de renovação da linguagem artística e cultural, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura com o passado. Alguns dos artistas já citados eram idealizadores do evento, podendo ser até considerados como o Grupo dos Cinco. Foi um grupo de pintores e escritores influentes associados ao modernismo brasileiro. Entre eles estavam Anita Malfatti. A exposição de Malfatti de 1907 chamou a atenção dos futuros integrantes do Grupo dos Cinco e serviu de inspiração para a Semana de Arte Moderna, que ajudaria a reunir oficialmente o grupo. Malfatti nasceu em São Paulo e estudou arte na Alemanha e na França. Já em 1915, Malfatti foi estudar em Nova York, onde começou a desenvolver seu estilo modernista, que causaria polêmica no Brasil alguns anos depois. Tarsila do Amaral, ela foi muitas vezes citada como artista que estabeleceu oficialmente a pintura moderna do Brasil. Tarsila é mais conhecida por suas obras A Negra, de 1923, Abaporu, de 1928 e Antropofagia, de 1929. Em suas viagens com Oswald e o Grupo dos Cinco, ela se inspirou na cultura brasileira que presenciou, criando uma série de paisagens e cenas urbanas do Brasil. Menotti Del Picchia nasceu em São Paulo e cresceu em um estilo de vida urbano. Por seu trabalho com o Grupo dos Cinco, dedicou-se principalmente à escrita de poesia e ativismo político. E alguns de seus trabalhos significativos incluem Poemas de Amor, de 1927, e República dos Estados Unidos do Brasil, de 1928. Mário de Andrade foi outro poeta e escritor que trabalhou para estabelecer um Brasil moderno. Seu romance de 1922, Pauliceia Desvairada, é aclamado como o primeiro livro de poesia brasileira moderna e efetivamente introduziu a literatura modernista ao público brasileiro. Oswald de Andrade foi inestimável na união do Grupo dos Cinco. Seu Cadillac foi notoriamente usado pelo grupo para viajar pelo Brasil, enquanto ele também é o autor do Manifesto Pau Brasil e do Manifesto Antropófago. Suas ideias de arte e poesia, distintamente brasileiras, tiveram efeitos duradouros na cultura brasileira como um todo.